que a nossa apostila está acabando? Nossa apostila já, a primeira apostila está acabando, né? Então, depois a gente vai começar então a segunda apostila, que é a segunda parte então do nossa introdução, né, do nosso panorâmico do Antigo Testamento. E aí a gente vai caminhando. Queridos, o 2 Samuel, esse livro ele continua aquela mesma situação, aquela mesma pegada do 1 Samuel. Quando a questão da escrita, quando foi escrito esse livro? Provavelmente, né, o autor desse livro, né, o autor que escreveu na continuidade do 2 Samuel, né, 1 Samuel, lá no capítulo, capítulo 15, quando mostra Samuel morrendo, capítulo 25, e depois a sequência, então, desse livro, então, é um escriba que está fazendo, é uma outra pessoa que está escrevendo esse livro. Então, a questão é, a data, né, dessa escrita, provavelmente, então, ela foi entre 911 a.C. e 722 a.C., antes da queda do Império do Norte, né, antes da queda do Norte. Então, ele foi escrito antes dessa ruptura, né, dessa entrega dos assírios dominando o norte de Israel. Muito bem. A gente precisa pensar assim, com respeito à unidade do livro. Tanto 1 Samuel quanto 2 Samuel, ele continua na mesma sintonia. O autor da sequência do livro, ele dá continuidade ao seu livro. Então, existe uma unidade nesses dois livros, eles estão unidos. Aí entende-se, então, que o autor é a mesma pessoa, porque ele dá continuidade à história do passado. E aquela história que a gente conversou sobre a questão, né, de Deuteronômio capítulo 28, ele continua ainda naquela mesma pegada. Aqueles que andam com o Senhor são abençoados, aqueles que deixam Deus de lado são amaldiçoados. Então, ele está na mesma sintonia de Deuteronômio capítulo 28. É na mesma teologia, no mesmo sistema teológico da bênção e da maldição. Aqueles que andam com o Senhor são retribuídos com bênção. Aqueles que deixam o Senhor, então, é também retribuído com maldições. Então, o 2 Samuel ele passa para essa visão de que Deus é com aquele que anda com o Senhor. E Deus, né, ele é contra aqueles que abandonam o Senhor. Tá bom, queridos? E aí a gente caminhando, a gente tem várias questões desse livro que você pode pensar sobre esse livro com respeito assim. A nossa vida, ela é linear no sentido de acontecimentos, ou seja, a nossa história tem começo, tem meio e tem fim. Então ela é linear, ela segue uma linha reta, Contudo, nessa nossa perspectiva de vida, passado, presente e futuro, a nossa história, ela tem ciclos repetitivos na nossa história. Momentos da nossa história repetitivos, problemas repetitivos, erros repetitivos, assim sucessivamente, provações repetitivas. Por que acontece isso? Momentos altos e baixos na nossa história. Momentos que você está com uma espiritualidade alta e outros momentos que está com uma espiritualidade baixa. É um ciclo. Nessa nossa história linear, histórias cíclicas acontecem na nossa vida cotidianamente. Elas vão se repetindo. Mas como que nós as enfrentamos? Como que nós passamos por elas? Se a gente pensar, os ciclos da nossa história começou com problemas bem básicos, bem pequenos. E esses problemas, à medida que ela foi caminhando, à medida que a gente foi crescendo, à medida que a gente foi amadurecendo, à medida que a gente foi conhecendo mais a Deus, a intensidade desses problemas foram aumentando. A tensão das tentações foram aumentando. Tudo foi aumentando. Às vezes nós caímos, nós levantamos, nós nos arrependemos, e assim a gente vai indo. A história, ela caminha nessa elipse cíclica de acontecimentos. Então não se iluda achando que aquele problema que você passou lá no passado, ele não vai se repetir na sua vida. Ele vai se repetir na sua vida. De maneira muito mais intensa às vezes. Muito mais forte. Uau! E o livro, então, passa a intenção assim. A história, desde o início, está mostrando que a sorte vira de lado. Eli era o sacerdote. Os filhos de Eli eram sucessores de Eli. Ele teve o auge do seu sacerdócio.
E ele teve a decadência do sacerdócio. Deus levanta Samuel. Substitui Eli. Samuel tem o ápice da sua vida profética. Entre os filhos dele. Então entra a decadência do Samuel. E a sorte vira de mão. Entra Saul. Deus colocou Saul como escolhido para governar Israel. E agora entra a decadência de Saul. Entra Davi. Entra Davi. O auge de Davi. E a decadência de Davi. E a decadência de Davi. O livro de Samuel nos mostra essa inversão de sortes que nós estamos suscetíveis a viver. Para a gente ter cuidado. Não achar que nós já estamos no auge da nossa vida. Porque quando nós chegamos lá no topo, você está começando a entrar no caminho de decadência. Quando você chegar lá em cima, é a hora de você abrir o olho, porque você vai começar uma descida vertiginosa para a sua derrota. Por quê? Porque todos nós somos pecadores falhos. Todos nós somos pecadores falhos. O Salmo 14 nos diz, quem faz o bem? Quem busca ao Senhor? E o texto diz assim, ninguém. Ninguém. Ninguém, por si só, pode dizer, eu ando com o Senhor. Se não for a graça, a misericórdia e a influência do Espírito Santo na nossa vida. Porque se nós tentarmos viver a nossa vida pela nossa força, Deus vai derrubar você. Olha o que eu estou dizendo. Deus vai derrubar você quando você tentar viver a sua vida cristã sem o respaldo do Espírito Santo, sem o apoio do Espírito Santo em você. Se nós tentarmos viver a nossa vida cristã pela nossa força, nos gabando da nossa honra, você começou o caminho da sua decadência. Você começou o caminho da sua decadência. Porque você colocou em você uma virtude, uma capacidade que Deus não deu a você. Que nós não temos por natureza pecaminosa. Se não for pela graça dele, se não for pelo poder dele, pelo Espírito dele, nós não podemos andar de maneira agradável na presença dele. Olha que coisa doida. Olha que coisa doida. Por mais que eu e você queiramos viver com Deus, por mais que nós queiramos andar com ele, se não for respaldado pelo Espírito Santo, se não for apoiado nele, você já está caminhando a sua decadência espiritual. Você já começou a afundar-se na sua soberba, na sua arrogância e no seu orgulho. A vida de Davi, ela começa muito bem. Ela começa muito bem. E nessa jornada, então, tem alguns pontos importantes que tem na apostila. A questão do culto e da liderança. Quando estava Eli, tinha um respaldo religioso, um respaldo, né, de que Deus estava ali com eles através do Eli. Quando Eli estava velho, as pessoas já começaram a não dar muita bola para Eli, começaram a deixar Eli de lado, e então, entre os filhos de Eli, pior ainda, não levando Deus a sério. Não levando Deus a sério. Então, as pessoas que estavam ali vivendo no reino, começaram a não dar mais, não tinha reino ainda, mas não conseguiram mais dar crédito a Eli, e muito menos aos filhos dele. E muito menos aos filhos dele. Então o culto começa a uma decadência em Israel. Porque a vida religiosa de Israel estava vivendo uma decadência. E então Deus levanta Samuel para trazer um avivamento, um reavivamento para o povo. E o povo disse, Samuel, Deus é contigo. Então o povo se levantou de novo e vamos andar com Deus. Porque Samuel representava essa presença de Deus entre eles. Porque era uma presença forte entre os filhos deles. E aqui começa a decadência novamente. Então, nessa caminhada de culto e liderança, é coisa muito próxima. Como que o líder leva o povo a adorar a Deus ou não leva a adorar a Deus? Ou leva o povo para perto de Deus ou afasta o povo de Deus? Porque o povo precisa dessa liderança. Por si só, o povo não consegue caminhar sozinho. Não consegue caminhar sozinho. Aí então entra Saul. E Saul representa realmente aquela ponta do povo, ele mostra o povo, daquele retrato do povo, como que é o povo diante de Deus.
Lembra, lá em 1 Samuel, Deus diz para Samuel, Samuel, eu vou dar o líder, eu vou dar o rei que o coração deles querem. Então Deus deu Saul. Deus deu Saul. E no capítulo 15, do 1 Samuel, você vê lá que eles conseguem combater os amalequitas, eles conseguem derrotar os amalequitas, e Samuel ia até lá, porque era o momento de adorar a Deus, era o momento de consagrar a Deus, era o momento de adoração a Deus pela vitória que eles tinham conseguido, e eles tinham o despojo da guerra, e os comandantes, né, os combatentes de Saul, falando assim, escuta, nós queremos repartir os despojos, eu quero minha parte. E Saul ficou pressionado pelas pessoas, e Saul disse, vamos esperar o profeta Samuel chegar, para que ele possa fazer a adoração a Deus, e a gente possa fazer a festa que a gente tem que fazer, e fazer a separação dos despojos que nós precisamos fazer. E pela pressão das pessoas, pela pressão dos soldados, Saul então pega um animal, pega o touro, sacrifica a Deus, e aí então Samuel chega neste momento, fala assim, Saul, o que você está fazendo? Pois é, Samuel, o povo me pressionou, os soldados me pressionaram, e eu fui obrigado a sacrificar, porque eles estavam indo embora, estavam me deixando, eles estavam se rebelando contra mim. Então você vê a decadência espiritual do povo na pessoa de Saul. Esse é o retrato do povo, que não estava levando em conta a autoridade de Samuel, achando que nós somos povo de Deus, então a gente pode sacrificar a Deus. A gente pode fazer o papel do pastor, a gente pode fazer. Essa era a visão das pessoas, achando que nessa hierarquia a gente pode fazer aquilo que nós queremos fazer por nossa própria vontade, não por mandato de Deus. Essa é a diferença. O sacerdócio universal não dá a nós a autoridade para que eu ache que eu possa ser pastor. Essa é a questão que a gente tem que entender. Sacerdócio universal significa que eu e você podemos nos achegar a Deus, orar a Deus, sem um intermediário humano. Porque nós temos um intermediário que é Jesus. Mas isso não é a questão da vida litúrgica. Essa não é a questão da igreja. É diferente. O sacerdócio universal não cabe aqui, igreja. Ela não cabe nesse patamar. Ela não cabe nesse patamar. Ela está falando de eu ter acesso livre a Deus. Uma questão pessoal. Sem a necessidade de um sacerdote. Na igreja, Deus colocou pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, toda essa linha toda, para a gente entender isso. Samuel, junto com o povo de Israel, não tinha essa visão. Tinham perdido essa visão. A decadência dele começa aí. Quando Davi retorna, quando Davi assume o reino, ele traz de volta, o que ele traz para Israel? Que marca? Ele assume o reino, 7 anos ele fica governando em Hebrom, porque as outras tribos, 10 tribos, não tinham apoiado ele. Depois de 7 anos, então, ele faz um acordo com Abner, porque Esbozete ficou bravo com Abner, porque o Abner ficou namorando a concubina do pai dele. Assim, o Esbozete disse assim, Abner, você está louco? A concubina do meu pai, você não pode desposá-la. Aí Abner fala sempre assim, que? Você vai querer dar moral em mim? E aí então, Abner sai, vai até Jerusalém, fala com Davi, escuta, eu vou fazer um acordo com você para nós nos unirmos a você. Nós não vamos mais seguir Esbozete. A gente vai entregar o reino a você. Porque Abner é o comandante do exército que era de Saul. Assim como Joabe é o comandante de Davi. Aí ele falou assim, fechou o acordo. Fechou o acordo. E Davi faz um acordo. Joabe mata Abner porque Abner tinha matado o irmão de Joabe. Davi fica muito bravo, muito irado com Joabe. Faz ele fazer o funeral de Abner. E Davi diz assim, Abner era o mais excelente de todos os homens de Israel. As pessoas fazem um golpe de Estado, 2 irmãos matam Isbosete no Reino do Norte, e então se une a Davi. E quando se une, Davi então deseja conquistar Jerusalém, porque Jerusalém ainda não pertencia a eles. Eles conquistam Jerusalém. E quando eles conquistam Jerusalém, o que Davi faz? Traz quem?
A arca. O livro de Samuel nos mostra Davi resgatando a arca, não dos filisteus, porque ela já estava no território, abençoando a vida das pessoas que estavam ali com ela. Agora Davi traz a arca para Jerusalém e faz uma grande festa, porque agora ele vai unificar Jerusalém como capital política e capital religiosa de Israel. Ele vai unificar o reino. Ele vai trazer a visão política e religiosa para Jerusalém, vai centralizar essa visão em Jerusalém. Então ele estabelece a vida litúrgica de Israel. Ele estabelece a ordem levítica, ele estabelece os cantores, ele estabelece a vida religiosa de Israel, trazendo a arca para Jerusalém. Ainda que não tinha o templo, porque ela habitava ainda em tabernáculo. Mas ele faz o reino se voltar para Deus novamente. Traz a centralidade religiosa e política para Jerusalém. O livro de 2 Samuel nos mostra essa reunificação de Davi e essa centralidade do reino político e religioso em Jerusalém. E aí, queridos, a gente olha tudo isso e a gente começa a entender assim, o quão importante é a nação ter o Senhor como Senhor dela. E aí, o texto traz isso para nós, a importância teocêntrica do governo. Todas as decisões de Davi eram respaldadas pela vontade de Deus ou não. Davi só fazia aquilo que Deus ordenava ele fazer. Ele não fazia aquilo que Deus dissesse para ele. Não vai. Ele não ia. Porque, ainda que ele seja o rei, mas ele está debaixo de outra autoridade maior que é Deus. Ele está debaixo dessa autoridade que é Deus. E Davi mostra isso, essa ascendência, essa exaltação de Deus através do rei Davi. E Deus agindo e operando através de Davi, abençoando. E todo o povo dizia, Deus é contigo, e por isso a gente vai seguir você. Por isso nós vamos seguir você. Não seguia Davi porque ele era o melhor guerreiro. Não seguia Davi porque ele era Davi. Só seguia Davi porque eles viam que Deus era com Davi. Dando as conquistas aos inimigos. Vencendo os seus inimigos e conquistando a terra prometida por Deus a Abraão. Porque Deus era com ele. Por que o povo deixou de seguir Saul? Porque eles viram que Deus não estava mais com Saul. Por que eles não seguiram mais Eli? Porque eles não viram mais a autoridade de Deus sobre a vida de Eli. Por que eles olharam para Samuel e disseram assim, olha, está na hora de a gente colocar um rei aqui, porque os teus filhos não vai dar certo não. O povo não viu respaldo. Não viu a unção de Deus sobre eles. E por isso o povo cascou fora. Por isso o povo cascou fora. A vida espiritual é assim. A vida espiritual é assim. Quando você está debaixo da mão de Deus, debaixo da graça de Deus, Deus vai conduzindo. E as pessoas vão te seguindo. E você vai sendo abençoado e abençoando outras pessoas. Como que você vai querer abençoar outras pessoas se você não está sendo abençoado? É a lei da retribuição. Não tem como. Não tem como. Então, o livro, ele traz para nós essa característica importante para nós pensarmos sobre a importância da nossa vida estar debaixo da graça, mas do poder, mas debaixo da ordem de Deus. Aí você fala assim, mas como que eu vou saber a ordem de Deus para a minha vida? Como eu vou saber a ordem? Porque às vezes, o que a gente pensa como ordem de Deus? Como que a gente pensa sobre estar debaixo dessa ordem de Deus? O que você pensa? Primeira coisa que você pensa. Se você é solteiro. O que você pensa que você é solteiro? Eu quero ficar abaixo da vontade de Deus. E o que você pensa quando você está solteiro? Você pede o que para Deus? Hã? Fala, Nico. Uai, se você é solteiro, você é solteiro. Você é solteiro, você está lá naquela carência, você está naquele desespero. Mas você quer seguir a vontade de Deus, então você ora, Senhor, me dá um homem segundo o teu coração para a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus manda um sapo para você. Aí você fala assim, Senhor, mas esse aqui, Senhor, podia ser melhorzinho, né, Senhor? Estar debaixo da vontade de Deus é estar pronto a dizer para Deus, amém, amém. Mas, será que a gente viver debaixo da vontade de Deus é somente com respeito à nossa vida conjugal?
Ou senão você pede para Deus, Senhor, aquele emprego que está sendo oferecido, é da tua vontade para a minha vida ou não? Nós restringimos muito a vontade de Deus para essas questões. Emocional, profissional, e a gente limita a vontade de Deus de maneira muito pontual nessas questões. Mas estar debaixo da vontade de Deus é muito além disso. É muito além de eu saber quem que eu vou casar, com que emprego eu vou ter, onde eu vou morar, ou essas coisinhas. É muito mais longe que isso. Estar debaixo da vontade de Deus é quando eu e você andamos na sua lei, na sua palavra. Isso é andar debaixo da vontade de Deus. Quando eu e você andamos debaixo daquilo que Ele nos prescreve a respeito da sua palavra, como Ele quer que nós vivamos nessa vida, como que nós somos representantes dEle nessa terra. É isso que Deus quer da nossa vida, que nós vivamos em obediência à sua palavra. Por quê? Por que essa, eu vou colocar entre aspas, por que essa obrigação? Por que esse dever? Por que Deus requer tanto de nós obediência à sua palavra? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Qual é a razão disso? Para sermos boas pessoas do mundo? Por que é tão importante viver debaixo da vontade de Deus? Obedecendo a Ele. Hã? Quem está falando? Quem está falando? Ah, lá fora. Amados, quem tem filhos aqui? Quase todo mundo tem filhos, né? Quase todo mundo tem filhos, né? Você fala para o teu filho, filho, faz isso para mim. Ô filho, o pai pensa assim, a mãe pensa assim. O que você espera do seu filho? Que ele te obedeça ou que ele não te obedeça? Quando ele te obedece, você tem prazer? Você tem alegria? Isso não mostra o quanto ele ama você? É por isso, querido. O fato de nós obedecermos a Ele e vivemos debaixo da sua vontade é dizermos para Deus, Deus, Tu és o meu Pai, eu te amo e te obedeço. Não vivo a minha vida a revelia do Senhor. Eu não vivo a minha vida segundo a minha vontade, mas a minha vida está debaixo da Tua vontade. É por isso que é tão importante eu e você obedecermos a Deus. Não por causa da legalidade, não por causa do moralismo. Não é isso, não é isso o objetivo da palavra. Não é isso o objetivo da palavra. Mas é nós demonstrarmos, através de obediência, o nosso amor a Ele. E reconhecemos que Ele é o nosso Deus. É Ele que nos orienta. É Ele que tem a verdade. É Ele que tem a sabedoria. É Ele que tem a luz. É Ele que tem tudo para a nossa vida. E nós dependemos dEle. Se eu viver minha vida sem essa dependência, você não é filho, você é bastardo. Você é bastardo. Você não é filho. Porque você ainda está caminhando o caminho de Caim. Você está andando o caminho de Adão, quando ele pecou. Vivendo em rebeldia contra a vontade dele. Não aceitando o governo dele sobre a sua vida. Não existe esse negócio, Deus é meu Salvador, depois vai ser o seu... Não. Ele é o teu Salvador e teu Senhor. Porque se Ele não é o teu Senhor, Ele também não é o teu Salvador. Se você não se submete à vontade dEle, você também não é salvo. Você não é filho do Senhor. Entenda a gravidade disso. Davi conhecia Deus. Davi andava com Deus. Você lê 80% dos salmos, 80% de todos os salmos, 150 salmos, 80% dos salmos foi Davi que escreveu. Davi que compôs, Davi que externou a Deus a sua alegria de andar com o Senhor. De andar com o Senhor. E a vida de Davi, ela traz para nós algumas coisas peculiares que traz a nós terror. Traz para nós terror. Terror. Porque como imaginar um homem que tanto ama a Deus, chegar ao final da sua vida, chegar ao final da sua história, e a gente vê histórias tão deprimentes da vida deste líder. Só que Davi é eu e é você. Nós temos nossos auges da nossa vida com Deus e nós temos nossas
caídas diante de Deus. O livro, se nós olharmos aqui a questão do livro, queridos, nos mostra um Davi guerreiro, um Davi que, né, se sobrepujou a Saul, e houve até uma canção. O povo de Israel fez até uma cançãozinha para Davi. Qual foi a musiquinha que o povo falou de Davi? Qual foi, Vinícius? Verdade. O povo cantava na rua. Saul matou milhares. E Davi matou quantos? Dezenas de milhares. Pá. É o herói. É aquele cara que levanta a nação, que tinha um Golias da vida enfrentando todo mundo e dizendo, tem homem aí ou não? Vocês vão vir aqui lutar comigo ou não? E tinha Saul, o maior deles. Era menor que Golias, lógico, mas do povo de Israel, Saul era o maior deles. E todo mundo olhava para Saul, né? Você imagina, né? Ei, rei, então, vamos? Homem, vai ou não vai? E o Saul lá sentado, lá morrendo de medo. E Jonatas, né? Eu acho que Jonatas estava lá se corroendo, porque querendo lá ir e pegar Golias. Mas ele não foi porque respeitou o pai dele. Era o rei, e o rei nada, e o rei nada, e o rei nada. Então, querido, a gente olha essa situação de um homem que, desde o pecado dele cometido lá no sacrifício, Deus tirou dele o Espírito Santo. E aquele momento com Golias, ele já estava sem o Espírito Santo. Ele não tinha mais a força de Deus sobre ele. Ele não vivia mais a força e a unção do Senhor. Ele estava sendo Saul. Saul, um benjamita, que era um pastor de gado. Que trabalhava no arado. Cuidava da terra do seu pai. Era um homem comum. Sem o poder de Deus, era um homem comum. Que não tinha coragem de enfrentar Golias. E aí então surge Davi. 15, 17 anos, o moleque diz assim, eu vou contra esse cara aí. Você é mole para mim. Já matei um leão, já matei um urso. O que é esse grandão para mim? E ele diz, eu vou na força do... Porque ele já tinha sido ungido por Samuel. Eu vou na força do Senhor. Pega a funda, pega 5 eixos. Por que ele pegou 5 eixos? Eixo é pedrinha, tá? Ele pegou 5 pedrinhas, redondinha. Por que ele pegou 5, você sabe? Por que ele pegou 5? Será que ele precisava de 5 pedras para matar Golias? Golias tinha mais 4 irmãos. Gigantes. Que foram mortos por quem? Quem matou eles? Os guerreiros de Davi. Foram esses homens que mataram os restos dos irmãos de Golias. Ele pegou 5, por quê? Eu vou matar o grandão, aqueles outros grandão vão vir para cima de mim. Olha o cara, meu. Olha o cara não é fácil, não. Ele estava preparado. Aqueles caras vão vir para mim, é uma pedrada em cada um. Gente, quando você está debaixo da força de Deus, do poder de Deus, não tem inimigo que seja suficiente para você enfrentar. Quando você está debaixo dessa unção de Deus, quando você está envolvido com o poder de Deus, você enfrenta qualquer situação sem medo. Sem medo. Aí, na história dos gregos, tinha um cara chamado Ulisses. Ulisses, ele faz uma estratagema para derrotar a cidade de Troia. Ulisses é que faz o cavalo de Troia. E por causa dessa sacanagem que ele fez com Troia, os deuses se viraram contra ele. E então ele falou assim, ele tinha que voltar para a casa dele. Levou 10 anos para chegar na casa dele, porque os deuses eram contra ele. E Ulisses foi tentando, vencendo o Deus por Deus e chegando até a sua terra, onde a sua esposa estava aguardando ele. E todas as pessoas do reino queriam casar com a sua esposa. E então, esse quadro de heroísmo é que faz com que Davi seja esse vulto de herói desejado pela nação. Qual foi o último herói brasileiro? É por isso que eu falei o último. Quem que foi o último herói brasileiro? Quem? Senna. Ayrton Senna foi o último herói brasileiro. Que a gente chora até hoje. 30 anos da morte dele, você olha aquele lá e fala assim, pô, caramba.
Porque ele levantou o espírito brasileiro. Ele trouxe um pouco de cor para a nossa vida, para a nossa nação. O último herói brasileiro foi Senna. Acho que foi o único até, boys. Acho que foi o único, talvez. O único que espelha uma esperança. Quem que é o herói? O herói é aquele cara que levanta e dá esperança ao povo. É aquele cara que, diante da situação adversa, ele diz, levanta, vamos embora. E o cara levanta o peito e vai, encarando. Por que o gaúcho olha tanto para a farroupilha? Por que a gente olha tanto para a farroupilha? Porque foram homens que levantaram. Eu não vou entrar na demagogia, não vou entrar na ideologia, não vou entrar em nada disso, não quero entrar nesse negócio. Mas homens que se levantaram, defenderam uma causa e tiveram apoio popular. Então, essas causas é que fazem a gente entender que tem situações que a gente precisa de heróis. Não é um Superman, não é um Batman, não é um Homem-Aranha, mas você vê que o ser humano precisa de heróis. Os filmes nos mostram isso. Precisa de heróis. Precisa de homens e mulheres que se levantam diante de uma situação adversa e muda a história. Muda a sorte. E Davi foi essa pessoa que levantou-se na nação e mudou a sorte de Israel. De uma nação que era subjugada pelos inimigos, que era subjugada pelos filisteus, Davi diz, chega, vamos levantar esse negócio. E todo mundo abraça Davi e vão conquistando terra por terra, lugar por lugar. Eles vão derrotando e conquistando, derrotando e conquistando, derrotando e conquistando. Porque ele é o herói. O Salmo, eu gosto muito do Salmo, diz assim, prepara, herói, o teu arco e vai para a guerra. Porque eu te preparo para as lutas. Cada um de nós é o herói que Deus levantou para combater sobre essa nação. Será que a gente vestiu a cara, né? Você já vestiu a armadura de Deus? Será que nós entendemos que o Senhor nos preparou para ser heróis de uma nação? Como o povo dele, levantar uma nação e dizer assim, nós somos aqui o povo de Deus. E nós assumimos essa identidade e encararmos esse papel que Deus nos deu. É isso que o Senhor nos chama em situações adversas. Nos levantar. E sermos o herói que Deus quer que nós sejamos. Seguindo em frente, nós temos aí umas questões aí importantes, né? Você lê o quiasma, né? Quiasma é comparações, né? É comparações que o livro tem, e o autor segue o mesmo patamar do 1 Samuel, fazendo comparações positiva e negativa, coisas boas e coisas ruins. Ele segue essa tendência. Aí na página 71 você tem aí, a nação é salva do colapso pela graça de Deus mediante Samuel. A nação estremece em razão da insensibilidade de Saul. Nação enfrenta divisão e extinção no império de Saul. Nação experimenta unificação e expansão. A nação estremece com o resultado da cobiça de Davi. A nação é salva do colapso pela graça de Deus mediada por Davi. Então você tem essas comparações, né, ao longo da leitura, você pode fazer essas comparações, você pega a Bíblia, você lê as histórias que vão se entrelaçando, mas vai mostrando positivo e negativo, bom e ruim, andando com Deus e sem Deus. Então você fazendo essas comparações. O autor, inspirado por Deus, traz para nós essa maneira de escrever, essa maneira literária, para que nós possamos compreender a bênção de Deus e a maldição de Deus. Estar andando com Deus e a vida andando sem Deus. As nossas vidas podem ser tremendamente abençoados ou não abençoados. Se nós vivermos uma vida de agrado a Deus, não, aí que está, como eu falei semana passada, você não vai querer obedecer a Deus porque você quer bênção. Isso não é graça, isso é mérito. E nem também você pode ser supersticioso de você viver uma vida longe de Deus e a gente ter essa mentalidade de que a maldição é porque eu não andei com Deus. Não é no sentido, então eu vou obedecer a Deus para não ser amaldiçoado. A gente tem que se libertar disso. A gente tem que se libertar disso. No sentido, eu vou obedecer a Deus porque eu quero ser abençoado. E isso faz da gente ser um crente supersticioso. Supersticioso, porque eu estou atrás da bênção. Eu não estou querendo ter comunhão com Deus. Eu não estou tendo relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus faz com que você seja uma pessoa abençoada. Essa é a ênfase do livro.
Essa é a ênfase da Bíblia. A gente anda com Deus porque nós o amamos. Nós seguimos a Deus porque Ele nos salvou. Nós andamos com Deus porque Ele é o nosso Deus. É a nossa rocha, é a nossa fortaleza. É por isso que nós o seguimos. Não por causa das bênçãos que nos está prometida. Bênção que está prometida. Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Deus está falando. Alguém, queridos? Tranquilos? Então, seguindo essa comparação, nós temos aí o exemplo, né, 2 exemplos aí do 2 Samuel, também, falando assim, tema teológico do pecado, castigo e livramento. Capítulo 21, versículo de 1 a 14, 2 Samuel, você tem o pecado, um pecado registrado aí. Vamos lá no pecado. Capítulo 21, de segundo livro de Samuel. Que pecado que tem aí? Primeiro Samuel, vai no 1 Samuel 21. E 2 Samuel 24. Você está pertinho, vai no 24 lá, vai no 24. 1 Samuel 21. O que tem em 1 Samuel 21? O que tem aí? Davi vai ter com o sacerdote Ameleque. O que acontece com o sacerdote Ameleque? O que acontece nessa história aí? Ele está fugindo de quem? Davi está fugindo de quem? Saul. O que ele fez lá no tabernáculo, onde Ameleque estava? O que ele pediu para o sacerdote? Pães. O que ele falou para Ameleque? Foi para Ameleque uma coisa. Falei assim, olha, você não tem nada para comer aí? Aí o Ameleque falou assim, olha, tem os pães. Esses pães, que são 12 pães, que eles colocam lá na mesa, no tabernáculo. Tem os pães de um lado, tem a moriá do outro lado, a moriá não, o catiçal, e tem o altar do incenso. Essas 3 coisas tem no tabernáculo. Se você acha que vai encontrar muita coisa no tabernáculo, não. Só essas 3 coisas você vai encontrar. Você entra dentro do tabernáculo, que é uma coisa enorme, tem lá a mesa dos pães asmos, o catiçal e o incenso na porta do Centro dos Santos. É só isso que tem lá dentro. Não tem banco, não tem cadeira, não tem nada, é só isso. Só tem aqueles pães asmos. E esse pães asmo é trocado todo sábado. Todo sábado é trocado esses pães e colocado pão fresco. Só que eles não podem pegar esse pão e jogar fora. Esses pães são dados aos sacerdotes, para eles se alimentarem desse pão. Ok? Porque é só eles que podiam comer. Aí Meleque diz para ele, só tem esses pães. Aí, falou assim, mas por que Ameleque dá o pão para ele? Ele não é o rei ainda. Ele não é o rei. Ele não é sacerdote. Ele não é profeta. Ele não é da tribo de Levi. Por que Ameleque deu o pão para ele? Deixa essa pergunta. Jesus conta essa história. Quando Jesus, então, dá aos seus discípulos, comendo, né, pegaram pela cevada, passaram pelo campo, pegaram a cevada e disseram, o que vocês estão fazendo? Estão trabalhando no sábado? Jesus olha para eles e diz assim, pois é. Você não viu o que Davi fez? Hein? Então, ele entrou no sábado e comeu os pães asmos. Aí o pessoal vai dizer, ficou tudo quieto. Aí Jesus diz assim, o que é preferível? Ser uma pessoa legalista ou entender que o alimento é para a preservação da vida das pessoas? O sábado foi feito para o homem foi feito para o sábado? O que Jesus está comparando ali não é o ato de Davi ter comido o pão. Não é isso. O porquê Davi comeu. Jesus não está questionando isso.
O que Jesus traz para eles é essa condição de que Davi pegou o pão para preservar a vida dos seus soldados, que estavam andando com ele e fugindo de Saul, estavam famintos, morrendo de fome. Agora a pergunta é, por que Davi comeu o pão? Sabe por quê? Porque Davi, ele assume os 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. Por que ele foi sacerdote? Porque ele estabeleceu a lei do culto em Jerusalém. Ele, na função de sacerdote, ele conduziu o povo na ausência de líder religioso dos levitas. Ele assume a vida sacerdotal. E ele levanta os levitas e diz, quem que é de Arão aqui? Quem é da família de Arão? Ele pega os caras e fala assim, nomeei você, você vai ser o sacerdote. Ele que vai fazer essa função. Ele está sendo aquilo que foi Moisés. Ele está se colocando no mesmo lugar de Moisés. Antes de estabelecer a linha, né, a liturgia, as pessoas estavam dentro do templo. Por que ele é profeta? Porque nas suas canções, ele diz, o meu Senhor senta-se ao lado do meu Senhor. Ele tem profecias, os Salmos estão cheios de profecias a respeito de Jesus. Os Salmos estão cheios de profecias messiânicas, onde Davi tem essa revelação de Deus, mostrando quem é o Messias e como ele vai fazer o ofício de Messias. E rei. É isso que Jesus comporta. Jesus é sacerdote, Jesus é profeta e Jesus é rei. Então ele é um tipo de Jesus. É por isso que Emelec, sabendo que já tinha sido ungido pelo Samuel, e sabendo ele, um vidente, ele sabe o que Deus tem para a vida dele, é por isso que ele permite que Davi coma do pão. Porque seria um pecado hediondo se Davi não tivesse sido reconhecido pelo Emelec. Davi estava sujeito à morte imediata de Deus sobre ele, de ter comido um alimento santo na presença de Deus. Ok? Seguindo, aí é o capítulo 21, né? Aí o capítulo 24 de Samuel. Esse foi... Mas para Davi fazer isso, queridos, tem um pecado, né? Que eu falei que era o pecado. Qual foi o pecado de Davi ali? Não foi comer o pão. Não foi comer o pão. Que foi o pecado de Davi ali diante de Emelec? Qual foi a justificativa que ele deu para Emelec para poder comer o pão? O que ele falou? Não, aí está certo. É uma outra coisinha que ele disse antes. Isso. Que ele estava em serviço secreto do rei Saul. E isso era mentira. Isso foi a mentira. Davi, queridos, infelizmente ele tinha um péssimo hábito de criar histórias fictícias. Ele vai lá nos filisteus, o que ele fala para o rei? O que ele se finge diante das pessoas lá? Ele era o quê? Doidão. Davi tinha um péssimo hábito da mentira. Criativo. Agora, mentiroso virou criativo. Ah, Nico! Pode ser ardiloso, pode ser criativo, né? O mentiroso é criativo. O mentiroso é criativo pra caramba. Conta história pra caramba. Até ele acredita nas histórias dele. Então, amados, Davi tinha um desvio de caráter. Era um pecador como eu e você. É uma pessoa limitada como eu e você, que está no tratamento de Deus. Deus está tratando a vida dele. Deus está levando ele a aperfeiçoamento. Não significa que nós somos perfeitos quando a gente recebe Deus, quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador. Você não se torna uma pessoa perfeita imediatamente. Não. É ao longo da tua vida. E olha lá ainda. E olha lá. E olha lá. Acharmos que nós somos perfeitos, buscar perfeição é uma coisa legal. Buscar santidade é certa. Mas, cuidado. Porque você achar que você é mais santo do que os outros. Cuidado para você achar que é melhor que os outros. Porque esse é o caminho da tua decadência. É o caminho da tua decadência. Davi faz isso para a gente, né? Ele vai fazendo isso. E no capítulo 24, tem aí... O que aconteceu no capítulo 24 do segundo Samuel? O outro pecado gravíssimo de Davi. Pois é. Esse texto está lá no capítulo 21, né, de 1 Crônicas, 1 a 6. O capítulo 21, 1 Crônicas, o que diz para nós? Ele aponta uma coisa diferente. Aí diz assim, olha só o primeiro versículo.
tornou a ira do Senhor acender-se contra Israel, e ele citou Davi contra ele, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Diz o texto que Deus incitou o coração de Davi para fazer o censo. Agora você vai em 1 Crônicas. O que diz em 1 Crônicas? Ai! Eita, nós! O texto de Samuel nos diz que foi Deus que incitou o coração de Davi para fazer o censo. E o texto de Crônicas agora nos fala que quem foi? Ai. Como que a gente explica esse negócio? A Bíblia está em contradição? Eu sei que você vai me perguntar depois. Disso. Vou ler aqui o comentário do Sproul. Ele diz assim, quando a palavra hebraica a Satanás é usada com artigo definido, significa literalmente o adversário. Aqui, Satanás é usado pela primeira vez sem o artigo definido, provavelmente como um nome próprio. E é Deus que move Davi, mesmo é Deus que move Davi. Deus não tenta ninguém, porém emprega meios sob seu controle soberano. O livro de Crônicas identifica Satanás como o instrumento por meio do qual Davi se desvia. Juntas, as duas passagens nos lembram que Deus é soberano sobre todos os eventos, inclusive a tentação e o pecado. Deus não tenta ninguém. Concorda? Contudo, entretanto, todavia, Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus. O senhor está enganado. Deus diz, vai. Só não coloca a mão sobre a vida dele. Entenda isso, querido. Tenha maturidade para isso. Deus não tenta ninguém. Contudo, o tentador, sob ordem dele, sob permissão dele, ele vem tentar você. Ele não vem porque ele quer. Ele vem debaixo de uma ordem. Porque ele nos requisitou para ser peneirado. É ele que chegou para Deus e disse assim, eu quero peneirar o Vanderlei. Eu quero tentar o Vanderlei. E Deus diz, vai. Ai! Toda tentação tem a influência de Satanás. Toda tentação tem influência de Satanás. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, 13. O que ele diz para nós? Nenhuma tentação sobreveio a você que não seja sobre-humana. Contudo, o Senhor te dá livramento. E a gente tem que entender isso. Como que eu e você vamos resistir às tentações? Porque você é bom? Porque você é moralista? Porque você quer obedecer a Deus? Não. Esse é o caminho da tua derrota. Quando você se firmar na sua virtude de ser uma pessoa obediente à palavra, querer resistir ao diabo. Essa é a tua derrota. Pedro fala assim para nós, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como que você resistiu ao diabo? Sai daqui, em nome de Jesus. Não. Porque foi Deus que enviou ele. Como que você vai repreender uma coisa que Deus que enviou? Ai! Como que você repreendeu Satanás se foi Deus que mandou ele lá? Porque ele te requisitou para ser tentado. E Deus disse, vai. Como você vai repreender a ordem de Deus? Não é assim que funciona a coisa. Sabe como que é? O diabo vem te tentar. Aí você pega a palavra. Você pede a Deus primeiro, Senhor, me dê o teu espírito para que eu possa andar segundo a tua vontade. Se você não buscar o poder no Espírito Santo para resistir à tentação, você está ferrado. Você precisa recorrer ao Espírito Santo para te dar força, para não cair na tentação. A oração do Pai Nosso diz o que para nós? Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, papapá, não nos deixes cair mas livra-nos do mal. É hora de você agarrar a oração do Pai Nosso e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se o Senhor me deixar por mim mesmo, eu vou cair. Nós temos que assumir a nossa fraqueza diante da tentação. Não queira ser forte diante da tentação, porque você não é.
Porque ele vem cobiçar justamente aquilo que está no teu coração. Ele sabe que está no teu coração. Ele sabe que está no teu coração. Ele sabe a tua fraqueza. Ele sabe a tua fraqueza. Ele vai tentar você na sua fraqueza. Não é onde você é forte, é onde você é fraco. É onde você é fraco. É a hora de a gente nos agarrarmos a Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero pecar contra o Senhor, mas sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso. O texto de Paulo fala assim para nós: e o Senhor nos dá livramento na hora oportuna. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E na nossa luta contra o pecado, nós não transpiramos ainda sangue. É isso que fala o autor de Hebreus. Será que nós estamos resistindo ao sangue, com todas as nossas forças, para não cair em tentação? É aí que está a falácia de acharmos que nós somos pecadores, eu posso pecar toda hora. Não, essa é uma falácia. Esse é um engano de Satanás sobre a sua vida. Esse é um engano de Satanás sobre a sua vida, porque Deus quer que você ande em santidade. Deus te separou para a santidade. Por isso que João fala assim para nós: se porventura você pecar, se porventura, essa palavra é muito forte, querido, se é muito forte, porque ela diz assim, é uma condição, que é uma condição extraordinária na sua caminhada com Deus. Não para ser uma coisa cotidiana, repetitiva, cíclica. É para ser uma santidade, uma busca constante de andar com Deus, agradar a Ele. Se você está pecando toda hora, é porque você não está vivendo debaixo da orientação e do poder do Espírito Santo. Você está vivendo a sua vida cristã pela sua força, pela sua carne. E a decadência de Davi foi 2 momentos gritantes. Esse é o segundo momento gritante dele. Quando ele cede à tentação do diabo e se vangloria da conquista que ele alcançou, dos números de soldados que ele tinha. Satanás encheu o coração dele e disse assim: pô, cara, você é bom mesmo, hein? Você é o cara, meu! E então ele se gabeu do céu das suas conquistas. Ele disse: eu sou bom mesmo. Quando ele disse, eu sou bom, ele está se assemelhando a Nabucodonosor. Ele disse: eu construí a grande Babilônia. E Deus, pá! 7 anos vivendo como animal. 7 anos vivendo como animal. Toda vez que o nosso orgulho se levanta, Deus pá na gente. Para que nós não nos gloriemos diante dele. Porque a glória é dele. Ele não reparte com ninguém. Ele não reparte a glória dele com ninguém. Por isso que a nossa vida é para dar glória a ele. Glória a ele. Todas as coisas é para ele, é dele, é por ele. Davi, na seu auge, começa a decadência. Onde começa a decadência dele? Onde começa a decadência de Davi? Vamos lá, Samuel. Olha só que infortúnio na vida de Davi. Ah, louco, viu? Ah, Davi, você é um herói mesmo. Não é fácil, não. Esse Davi, ele é apaixonante. Capítulo 11. Aqui está o furo. Aqui está a marca do furo. Versículo 1. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: decorrido 1 ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Se você ler o textinho um pouquinho antes, você vai dizer assim, você vai ler que Joabe disse assim para Davi: Davi, você é muito valioso para Israel e você quase morreu no último combate. Fique em Jerusalém. Quando a guerra estiver no auge, quando a gente estiver já para matar o rei, nós vamos chamar você, nós vamos esperar você chegar para você matar o rei. Porque senão a glória é do Joabe. A glória tem que ser do rei. Aí Davi, pois é. Aceitou o conselho de Joabe, aceitou as condições, reconheceu que ele estava mais velho, reconheceu que ele não estava mais tão forte. Aí mostra uma outra decadência espiritual dele. Será que para nós andarmos com Deus, a nossa idade influencia?
Será que a justificativa de nós andarmos com Deus, a nossa idade justifica? Esse é o Paulo. Justifica os seus 93 anos? Você assim, eu estou com 93 anos, não vou deixar Deus agora de lado. A nossa idade não interfere na nossa vitalidade com Deus, na nossa caminhada com Deus. Quando você lê a história, você lá vê lá, Caleb, e quem mais? Quem foi com Caleb? Josué. Quando Josué conquistou a terra, Caleb chegou para Josué e disse assim, e daí? Então, você lembra da promessa que Deus deu para Moisés? Lembro. Então, eu e você tem uma terra aí separada desse povo todo. Eu quero a terra de Hebrom. A terra de Hebrom é onde tinha gigantes, tá? É onde tem a terra de gigantes. Eu quero Hebrom. Aí Josué olha para si e fala assim, ô Caleb, você tem vigor ainda? Você tem saúde para isso? Porque Caleb estava com 90 anos. Estava da idade de São Paulo. Ele diz assim, como não? Eu tenho tanta força quanto antes, porque Deus é comigo. Ele foi e conquistou Hebrom. Davi não tinha justificativa de dizer assim, eu estou cansado. Isso mostra a decadência espiritual de Davi. Isso mostra que Davi já não estava respaldado pela força de Deus. Sabe quando Paulo fala que a glória está se esvaindo de Moisés, e por isso ele usava o véu? É porque aquela glória que ele resplandeceu quando ele desceu a segunda vez do monte, a glória de Deus na vida dele era tão grande que ninguém podia olhar para Moisés, e por isso ele colocou o véu. E por isso ele colocou o véu, porque as pessoas não se espantassem. Só que ele percebeu ao longo da caminhada dele que aquela glória estava se esvaindo. E é por isso que Paulo fala, nós não somos como Moisés, que estamos com o véu sobre a cabeça, que a glória de Deus vai se esvaindo de nós. Não, o Espírito Santo, quando você está vivendo em comunhão com Ele, você está sempre forte, você está sempre cheio dEle. Mas nós nos esvaímos do Espírito Santo quando nós começamos a viver a nossa vida cristã pela nossa força. Pela nossa força. A gente vai se habituando com a religiosidade. A gente vai se habituando com o convívio da igreja. A gente vai se habituando com as coisas que estão acontecendo. E o nosso vigor espiritual vai, ó. Quer ver? Eu creio que quando você foi convertido pelo Senhor, você tinha paixão de orar, você tinha paixão de ler a Bíblia, você tinha paixão de ir na igreja, você tinha paixão de servir ao Deus. Você caminhou, e esse vigor todo fez assim, ó, dentro de você. Por que isso aconteceu? Porque antes a gente estava vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. E com a caminhada a gente foi se habituando com as coisas espirituais. E a gente foi deixando de buscar dependência no Espírito Santo. A gente foi se habituando a viver a nossa vida moralmente correta diante de Deus. Aos pouquinhos a gente foi se tornando moralista e legalista. Farisaicos. Dando mais crédito à questão templista, à vida religiosa, de que é uma caminhada com o Senhor. E achamos que estar na igreja é suficiente para determinar a minha religiosidade. Davi começou a perder aí. Quando ele fez com que a vida dele se tornasse uma vida comum diante do Senhor. Eu vou ficar aqui no palácio. Satanás. Qual é a fraqueza de Davi? Quem sabe a fraqueza de Davi? Qual é a fraqueza de Davi? Mulher. O homem tinha mulher pra caramba. Tinha filho adoidado. O homem tinha uma renca de filho. Uma renca de mulher. A gente fala de Salomão, mas Salomão só está seguindo o pai dele. Salomão só está seguindo o pai dele. Só seguindo o exemplo do pai dele. O homem tinha uma fraqueza pela saia. O homem tinha uma fraqueza pela mulher. E diz o texto que está lá passeando na muralha. Opa! Diz o texto que Betseba estava lá no teto do jardim, na piscina dela, se banhando. Eita! Passa um dia, passa dois, está lá sozinho, os guerreiros estão tudo na guerra, cabeça vazia, quem diz o ditado popular? Cabeça vazia, oficina do diabo. É isso. O homem passa lá, eita! Aí o diabo então vai lá na Betseba, né?
Gente, não se iluda. Não se iluda. Ela está sendo manipulada também por Satanás. Ela sabe que Davi está lá. Ela sabe que Davi está passeando lá. Oh, o rei! Ela sabe que está lá. Ela também tem a parcela de culpa dela. Ela tem a parcela de culpa dela. Ela está lá também. Ela não está aquém do pecado de Davi. Que quando não quer, dois não briga, né? Quando não quer, dois não briga. Diga. Eu não estou sendo machista. Eu não quero ser machista. Eu não quero ser machista. Mas, olha. Eu também. E aí? E aí? E aí? Mas será? Mas o que ela podia fazer? O que ela podia fazer? Uai, o que diz a lei? O que diz a lei? O que diz a lei de Moisés? Se você é vítima de estupro, você deve gritar. Você deve gritar. Não interessa? Você deve gritar. Não interessa. Não interessa. Não interessa quem seja. Não interessa quem seja. A lei diz, se você é vítima de estupro, você deve gritar. Você deve reagir. Essa é a lei. Essa é a lei de Deus. Se ele vai, ela grita, certamente as pessoas ouvidiriam. Não importa se é o rei ou não. Não importa. Não. O que aconteceu com Deus? Deus ficou quieto nessa história? O que Deus fez? O fruto do pecado foi? Mas o que Deus fez com Davi? Não, mas o que ele fez? Ele ficou quieto? O que ele fez? Natã repreendeu Davi. Por que Davi não foi apedrejado? O que a lei diz a respeito o que a lei diz sobre adultério? Porque ele adulterou. Além de estuprar, ele adulterou. Por que ele não foi apedrejado? Tanto ele quanto Betseba. Por que eles não foram apedrejados? Por que eles não foram apedrejados? Não. Porque não teve denúncia. Foi um pecado velado. Foi um pecado velado. Só Deus sabia. Davi e Betseba. Só essas 3 pessoas sabiam desse pecado. Não. Ninguém sabia. Só essas 3 pessoas sabiam. Davi, Betseba e Deus. Só esses 3. Mas ele não falou o que foi. Ele falou que ele ficou descontente com Urias. Agora, o que aconteceu? Eu não posso conjecturar coisas que não estão no texto. Eu não posso fazer pensamentos que não estão no texto. Não. Mas quem disse que foi lá? Quem disse que foi lá? Ele não pode ter ido lá? Hein? Amados, esse pecado de Davi tem suas consequências. Qual foi as consequências do pecado de Davi? Qual foi as consequências do pecado de Davi? O que Deus falou para ele? Da tua casa nunca mais se apartará a espada. O que aconteceu com Absalão? O que aconteceu com Aminon? O que aconteceu com Aminon? O que ele fez? Estuprou a minha irmã dele. E a minha irmã disse assim para ele: Aminon, por que você não pede a Davi a minha mão em casamento? Porque ele vai conceder. Ele vai conceder isso para você. E o autor do livro nos coloca que Aminon fez a estratagema de ficar doente, chama ela para cuidar dele, e o texto diz para nós que ela preparou um bolo para ele. E ela foi servi-lo a ele. E chegando lá, então, ele diz para ela e agarra ela. Né? E o texto, depois que consumou o fato, ele teve nojo dela. Expulsou ela, e ela foi na porta da casa dele,
E toda chorada, toda lastimosa, e as pessoas olharam para ela e falaram assim, e o que aconteceu? Pois é, o meu irmão me violentou. E Davi ficou quieto. Quem tomou as dores da sua irmã? Absalão. Absalão tomou as dores. E o que Absalão fez com as concubinas de Davi? Quando ele se rebelou contra Davi? Ele colocou todas elas na praça pública e estuprou todas elas. Gente, a decadência, nosso pecado, tem as suas consequências na vida de Davi, no reino dele e na família dele. Os nossos pecados trazem consequência, não só a você, mas traz consequências para a sua família. Carnal e espiritual. Diga. Aham. Então, queridos, Deus foi misericordioso com Davi por quê? Por que ele não foi punido com a morte? Porque ele cometeu um pecado velado. Ninguém sabia. E Deus, por graça e misericórdia de Davi, preservou a vida de Davi. Isso é graça. Isso é graça. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Quem? Davi. Queridos, às vezes a gente tem que entender isso melhor, porque às vezes o fato de você cometer um pecado não significa que Deus tem que puni-lo conforme você merece. Porque na nossa motivação de você viver com Deus e andar com Deus, Deus está examinando o meu coração e o teu coração. Qual é o motivo, qual é a nossa motivação de nós vivermos com Ele? De nós andarmos com Ele? O que te move? O que move o meu coração e o seu coração para nós andarmos com Ele? Qual é a razão pela qual você serve a Ele e anda com Ele? Qual é a razão que você adora Ele? Qual é o motivo que você tem para com Ele? Qual é a razão que você tem de querer viver uma vida inteira de obediência a Ele? Qual é a motivação sua? O que te leva a isso? Davi tinha no seu coração um desejo ardente de glorificar a Deus em toda a sua vida. Ele conheceu o Deus de Israel, ele viveu uma vida para satisfazer esse Deus, viver com esse Deus, andar com esse Deus. O coração dele era motivado a isso. Ele não estava buscando glória para ele, ele não estava buscando reconhecimento para ele. Ele estava vivendo uma vida de obediência a Deus, tão somente a Deus. Ele queria simplesmente andar com Deus, viver com Deus. O pecado dele, motivado pela mulher, né, Satanás move o coração dos dois para isso. Satanás move o coração dele para se gloriar do censo. E isso mostra um pouco da decadência de Davi, mas não faz de Davi uma pessoa que seja descartada por Deus como servo dele. Apesar dos erros de Davi, isso não faz com que Deus pegue Davi e descarte como ele fez com Saul. Deus não fez isso, Deus não tratou Saul e Davi da mesma forma.
que Deus tinha um amor por Davi diferente. Aonde Deus está olhando para Davi? O que Deus prometeu para ele? No sermão passado a gente falou sobre isso. O que Deus prometeu para Davi? A linhagem. E vinha. Qual que é o rei eterno? Qual que é o rei perpétuo? Jesus. Davi está sendo salvo. Davi está sendo perdoado por causa de Jesus. Jesus ainda, de maneira carnal, não existe na terra, mas ele está sendo salvo já por Cristo. Ele já está sendo salvo por Cristo. A redenção em Cristo está sendo espelhada, está sendo refletida lá em Davi no passado. Por causa de Jesus, Davi não foi consumido com o pecado dele. Ele termina o livro. Como que ele termina o livro? Como que o autor termina o livro de Samuel? Olha lá. O que diz aí? Deus castiga o povo. Versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir. Arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo, que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Esse anjo em letra maiúscula aí, queridos, você sabe quem é, né? Jesus. Então, essa aí é a cristofania do passado, né? Jesus aparecia no passado com o seu corpo angelical. E por isso aparece anjo em maiúsculo. Quem está trazendo juízo sobre as pessoas de Israel? Quem está trazendo juízo de morte? Quem é o juiz nessa hora? Jesus. Jesus está ceifando a vida das pessoas, como juízo. O que Davi fez? Ele se contentou com o mal que estava vindo sobre as pessoas do seu país, da sua terra? Não. Ele disse: chega, quem pecou fui eu. E ele pede então a Deus perdão. Fala assim: cai sobre mim a maldição, não sobre as pessoas. E o texto termina de maneira graciosa, Deus concedendo a Davi o perdão, e ele termina o reino dele, passando o bastão para Salomão. Davi estava vivo ainda. Davi estava vivo quando ele passa o bastão, para que Salomão assuma o seu reinado. Ele não morreu. Ele morreu só depois. Então, queridos, você olha a história de Davi, a história das pessoas, e a gente vê essa questão assim. Na vida cristã, para a gente fechar, o que é mais importante? É como começamos ou como terminamos? Como que Paulo terminou a carreira dele? O que importa na nossa vida cristã, tudo importa, mas o que tem mais peso na nossa vida cristã é como nós vamos terminar ela. Como eu e você vamos terminar a nossa carreira. Como nós vamos chegar para cruzar a linha final. Como que nós passaremos pela linha final. Chamuscado pelo fogo? Ou o Senhor diz assim: bem-vindo, bendito do meu Pai, entra na casa que eu te preparei. Paulo fala, né, aos Coríntios, você vai chegar lá chamuscado. Mas chega. Cheirando a churrasco. Tem crente que vai chegar lá cheirando a churrasco. Passou assim, ó, passou pela graça. Foi a graça, assim, ó, Deus falou assim, ó, tá, entra, criatura. Então, amados, a gente olha a palavra de Deus, a gente tem que entender que a dinâmica da vida cristã, ela é muito dinâmica e a gente, às vezes, a gente não entende os caminhos do Senhor, a gente não entende que Paulo fala, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. Queridos, eu quero dizer para você que quando você é tentado segundo o seu coração.
como disse Tiago. Mas o diabo vai usar pessoas ao seu redor para levar você à tentação, a cair na tentação. Entenda isso, querido. Entenda isso. Nós não caímos no pecado por simplesmente cair por nosso desejo. Tem toda uma história em volta que nos leva a isso. Nos leva a isso. Se você não resistir, você está sendo induzido, você está sendo conduzido como uma ovelha por matadouro. Se você não resistir a isso, entenda que os meios que te levam à tentação, que levam você a cair na tentação, não acontecem isoladamente. Você não está sendo tentado unicamente. O inimigo está mexendo uma história em volta para fazer com que você caia em pecado. Entenda isso, querido. Ele vai levantar pessoas contra você. Ele vai levar situações para te levar à tentação. Ele vai te levar a tudo isso, querido. Não se iluda. Não se iluda. O diabo é ardiloso. Ele é ardiloso. É essa luta que nós estamos lutando. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para lutar contra ele. Para que a nossa vida não seja como a vida de Davi. Que a nossa vida não seja como a vida de Davi. Começou muito boa. Terminou miseravelmente. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus sustentou a vida de Davi. Que Deus seja misericordioso conosco. E a gente possa viver uma vida de glória para Ele para sempre. Amém, queridos? Vamos orar então? Amado Deus, nós te louvamos. A Tua palavra, ó Deus, é maravilhosa. E nós precisamos, ó Pai, abrir nossos olhos para que nós possamos entender mais o caminho do Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos oriente, abrir nosso entendimento, nosso coração, os nossos olhos, para que a gente tenha uma percepção mais ampla, ó Pai, da vida cristã, da vida espiritual. E assim, ó Pai, nós possamos caminhar, ó Pai, na presença do Senhor, na força do Teu Espírito, debaixo da Tua graça, porque de Ti nós dependemos em tudo. Nós declaramos a nossa insuficiência e a nossa dependência no Senhor. E assim oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Deus abençoe. Parabéns por vocês estarem aqui, com chuva, com frio. Você está aqui firme. Os nossos visitantes, Deus muito abençoe. Magrete, Deus abençoe.